Quem foi o rei Ezequias? O texto diz: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Bom, eu começo dizendo que ele é considerado ali na tela como um dos melhores reis de Israel. Ali fala que de maneira que depois dele não houve semelhante a ele, nem antes dele. Realmente ele deixou uma linda história da vida dele. Ele fez o que era bom diante de Deus. Sabe aquele capítulo de Mateus que fala da genealogia de Jesus, capítulo 1, aparece o nome dele lá, Ezequias. Ele está na genealogia de Jesus. O nome dele significa, Ezequias, Deus é minha força. Eu dei sugestão de nome de filho aqui, vocês não gostaram. Jeroboão, ninguém quer chamar o filho de Jeroboão. Aí Roboão, ô Roboãozinho, ninguém quer. Mas Ezequias, quem sabe, né? Daqui 9 meses aí nasce um bebezinho na igreja. Ezequias, não tem nenhum Ezequias na igreja. Ah, pastor, mas nome de adulto. Ezequias, um nome muito bonito. Deus é minha força. E a história dele também é uma história muito bonita. O reinado dele: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz. Aqui tem o nome do pai dele, né? Filho de Acaz, rei de Judá. Olha a idade dele, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abi e era filho de Zacarias. Então, pessoal, vamos conhecendo, né, ele, né? Ele fez o que era bom, foi um bom rei, ele está na genealogia de Jesus. E ele começou a reinar com 25 anos, né? Era jovem, 25 anos. E ele reinou 29 anos ali. Diferente do seu pai, né? Aparece ali no texto o nome do pai dele, Acaz, né? Ali fala, filho de Acaz, rei de Judá. Gente, o pai dele foi um rei ruim. Olha o que fala do pai dele. Eu vou voltar no capítulo 16. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez, o pai dele, não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou seu filho como sacrifício. Veja isso, gente. Segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Gente, o pai dele queimou um filho em holocausto. Não foi ele, né? Foi talvez o irmão dele. Queimou um filho, um irmão de Ezequias, queimou em sacrifício. Então ele não foi igual ao pai dele, né? Porque Deus nunca pediu que matasse uma criança, ao contrário. Ali fala muito claro, porque ali fala o texto, né? Segundo as abominações, ou seja, matar uma criança para Deus é uma abominação. O caso mais próximo disso é aquele caso de Abraão, que Deus pede para ele levar Isaac, mas quando ele vai oferecer Isaac, Deus fala: Abraão, pode parar, porque eu já provei a sua fé. Isso era abominação, matar um filho. E o rei Ezequias, ele é comparado com o rei Davi. Olha o que fala o texto: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Veja que ele é comparado com Davi, né? Ele removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, lhe chamavam de Neustã. Pessoal, quando um rei da Bíblia é comparado com Davi, é uma boa coisa. Porque Davi, se você pensar, entre todos o que eu falei, ele foi um bom rei. Ele teve aquela situação lá da janela aberta, né, que ele viu uma mulher tomando banho, Betseba e tal. Só que você pensar na questão da idolatria, ele não permitiu idolatria.
ele não permitiu o bezerro de ouro, ele não permitiu o poste ídolo. Davi não teve nenhuma idolatria no seu reinado. Então, quando um rei é comparado com Davi, é um bom elogio. 4 reis na Bíblia são comparados com Davi: Asa, Josafá, Josias e Ezequias. Eu vou repetir, só 4: Asa, Josafá, Josias e Ezequias. Esses 4 reis, diz a Bíblia, eram como o rei Davi, ou seja, foram bons reis. Gente, o reino do norte, que era aquela descendência de Jeroboão, teve 19 reis. Cada rei que terminava a história fala assim: fez o que era mal. Imagine isso, 19 fez o que era mal, fez o que era mal, fez o que era mal, fez o que era mal. Na linhagem de Roboão do sul, somente 4 fizeram o que era bom aqui, os 4 que eu citei, como Davi. Então Ezequias, ele foi um bom rei, ele removeu a idolatria. E ali fala um negócio interessante, né? A serpente de bronze que Moisés fizera. Vocês lembram que tem uma cena lá no livro de Números, que o povo está lá no deserto, e o povo já reclamava: ah, que saudade dos pepinos, dos melões, que saudade do Egito. E aí o povo reclamando, Deus manda uma serpente para matar o povo lá, para picar o povo, porque aquele povo era muito chato. Deus mandava um maná, Deus mandava uma nuvem durante o dia, uma nuvem de calor durante a noite. Eles reclamavam. E aí houve essa situação das serpentes lá que picaram o povo, rebelde, murmurador. E aí Moisés fez uma serpente de bronze, e quem olhasse para aquela serpente que era curado. Mas Moisés não tinha o interesse daquilo virar um Deus, um ídolo, e depois aquilo lá virou um ídolo. Está aí na tela. Eles chamaram de Neustã, aquela serpente que Moisés fez. Coitado de Moisés, se ele soubesse, né, que geraria isso, talvez ele não teria feito. Agora, pessoal, nós temos um relato da queda do reino do norte. Dentro da história de Ezequias, abre um parênteses, capítulo 18, olha o que fala: no 4º ano do rei Ezequias, que era 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria e o cercou. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Vocês lembram Davi, o filho dele Salomão, o filho dele Roboão. O filho dele, por falta de sabedoria, ouviu os conselhos dos mais novos, não dos mais velhos, dividiu o reino. Surgiu 2 reinos, as tribos do sul, 2 tribos, e as tribos do norte, 10. Nesse ponto que está falando, as tribos do norte estão sendo invadidas pelo rei da Síria. O texto fala: e a cercou. Aquelas tribos do norte agora estão cativas, e a tribo do sul ainda não está cativa. Por quê? Ela não está, porque havia reis bons, havia reis tementes a Deus. E aqui nós temos uma lição. Deus quer o bem de nós, mas se as pessoas não querem Deus, Deus entrega eles à sua própria sorte. Fez o que era mal, fez o que era mal, fez o que era mal. A ira de Deus se encheu, ele se esgotou, ele falou assim: entrego vocês para Samaria, vocês só me dão desgosto. Então vocês querem o mal? Toma o mal. Vocês querem viver no mal? Eu te dou o mal. É isso que Deus faz. Ele permite, porque nós não somos fantoches, não somos robôs, nós temos o livre-arbítrio. E Deus entregou aquele povo à sua própria sorte. E a explicação é isso: porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram nem o fizeram. Então, porque eles não obedeceram à voz do Senhor, a Samaria invadiu. E agora a Síria
está ameaçando invadir o reino de Ezequias, que é o reino do sul. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu, então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Sabe o que esse rei fez? Quando recebeu uma carta dizendo que aquele povo ia invadir o sul, ele foi até o templo, ele foi até a casa de Deus, ele foi orar. Quando a gente fala de Ezequias, a gente fala de um homem de oração. Ele foi lá diante de Deus e fez uma linda oração. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. E Deus respondeu dizendo que ia livrar ele, e eles não foram invadidos naquele período pela Síria. Olha o que Deus respondeu através do profeta Isaías: por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Aquele rei da Síria que estava invadindo o reino de Ezequias, reino do sul, Deus falou que ia colocar um freio na boca dele e um anzol no nariz dele. A ideia de uma fera, de um touro, de um animal selvagem, onde ele é submetido por meio de um freio, de um anzol, e aí deu meia volta e foi embora, por causa da oração do rei Ezequias. Olha o que um homem de Deus fez pela sua nação. A importância da oração. O versículo 35, então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres, e o rei Senaqueribe retirou-se, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Gente, não teve uma guerra, não teve uma batalha, o anjo do Senhor foi lá e matou o exército da Síria, 185.000, olha o poder da oração. Por isso que a gente tem que orar, porque a oração faz coisas que a gente não pode fazer. A segunda lição da vida de rei Ezequias é que ele ficou doente. Ele é conhecido por uma doença. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias recebeu uma resposta de oração, um livramento da Síria, e agora ele vai orar, pedindo a Deus uma segunda resposta, que é sobre sua doença. Não sabemos o que ele teve. Será que foi câncer? Não sei, a Bíblia não fala. Uma enfermidade mortal. E Deus, através do profeta Isaías, falou para ele assim: põe em ordem a sua casa. Lembra do rei Acabe e Jezabel? O profeta era o profeta Elias, que estava em destaque. E agora quem está em destaque é o profeta Isaías. Você veja que nós vamos conhecendo aqui também um pouco da vida dos profetas. O que rei Ezequias fez? Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor. Olha a oração de novo, né? Dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ele falou com Deus, falou: Deus, não quero morrer, quero viver, né? Poxa, eu andei com interesse, com fidelidade, não quero morrer, Senhor. Quem de nós quer morrer, né? O verso 6, Deus respondeu através do profeta Isaías: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti esta cidade, defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi. Olha que bênção, gente. Ele recebeu 15 anos a mais de vida. A sua vida foi prolongada por mais 15 anos. O rei Ezequias é conhecido por essa doença que ele teve, e por Deus ter dado para ele mais 15 anos de vida. Mas aqui, antes de finalizar, ele cometeu um vacilo.
Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, um nome bonito para o seu filho aí, Merodach Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. A última lição na vida dele, ele orou pedindo a Deus que livrasse da Síria. Deus livrou, matou aquele monte de soldado lá. Depois ele estava com uma doença de morte, Deus deu 15 anos, orou e Deus deu 15 anos. E agora a terceira fase da vida dele, assim que eu quero deixar em destaque, que ele recebeu um presente desse rei da Babilônia, e ele está todo lá contente, todo saltitante, todo feliz, e ele vai lá e comete um vacilo, comete um erro. Ele começa a mostrar a casa dele, mostra a prata, o ouro, especiarias, os óleos, o arsenal, todos os seus tesouros. A Bíblia fala nenhuma coisa que ele não mostrou. Gente, uma coisa, por exemplo, eu ir na sua casa, ou um irmão, um amigo ir na sua casa e falou: pastor, essa casa aqui eu comprei, olha que linda, porque sabe que eu sou uma pessoa que é o seu bem. Um irmão da igreja que é o seu bem, vai ficar feliz. Agora outra coisa é você levar um desconhecido dentro da sua casa e mostrar tudo para ele. Ele fez isso, ele levou mensageiros da Babilônia, outra nação, e mostrou tudo, mostrou as gavetas, mostrou os banheiros, mostrou aqui, essa banheira de hidromassagem, coisa linda que eu tenho aqui, mostrou tudo. Para quê? Para que fazer isso? Talvez foi uma ingenuidade da parte dele, talvez um pouco de orgulho, como eu sou próspero, enfim. O certo é que foi essa nação que invadiu. Essa nação, os olhos brilharam e falou: opa, tem muita coisa boa lá naquele país. E quem vai invadir o reino do sul não é a Síria, é a Babilônia. Porque ele possivelmente aqui faltou-lhe um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de sensatez, e ele recebeu uma bronca do profeta. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e disse: que foi aqueles homens disseram, e onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: que vieram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Olha aí, ele fala o que ele fez. E o profeta dá uma dura. O profeta então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram seus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Então foi um erro na vida dele, uma imprudência, uma ingenuidade, ou até mesmo um orgulho. Não conhecemos o que levou aquele ato impensado que ele cometeu. E eu encerro aqui falando da morte dele, quanto aos mais atos de Ezequias, tudo com o seu poder, como fez açude, aqueduto, trouxe água para dentro da cidade. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus pais, e Manassés seu filho reinou em seu lugar. Então a Bíblia termina a história dele falando das obras que ele fez. Ele fez um açude, que é um reservatório de água. Ele fez também um aqueduto, que é tipo um canal subterrâneo para levar água para Jerusalém. Ele fez algumas obras públicas nesse tempo também de vida que Deus lhe deu. E o filho dele, Manassés, a Bíblia vai dizer, fez o que era mal perante o Senhor. Eu quero encerrar, como eu sempre faço aqui, com 3 aplicações muito rápidas. A primeira, não vou demorar mais de 3 minutos. O que o profeta falou para ele? Põe em ordem a tua casa. Todos juntos, vamos lá? Põe em ordem a tua casa. Interessante isso aqui. Ele não falou: põe em ordem os teus negócios, o teu palácio, o teu reino,
Ele não falou, ele falou a tua casa. Muitos pastores usam esse texto para pregar sobre família, a importância da família. Tem uma frase que eu gosto e vou repetir aqui: nenhum sucesso compensa um fracasso na família. A família é prioridade. A família é alvo dos nossos cuidados, do nosso amor. Não adianta ser um sucesso no trabalho e ser truculento no lar. Não adianta ser uma pessoa comunicativa na rua, todo mundo te ama, em casa todo mundo te odeia. Está errado. A casa, a família é um projeto de Deus, e Deus fala para ele: põe em ordem a tua família, a tua casa. A segunda aplicação, já ouviu aquele ditado, tal pai, tal filho? Mas nem sempre. Ezequias fez diferente do seu pai. Seu pai, Acás, foi um rei terrível, mas Ezequias não. Ezequias fez diferente. Talvez você fale assim: pastor, eu não tenho um bom pai. Mas você pode ser um bom pai. Pastor, eu nunca recebi carinho. Mas você pode mudar essa história e começar a dar carinho. O pai dele era um rei mau, e ele foi um rei bom. Nem sempre tal pai, tal filho. Uma vez foram entrevistar uma pessoa que era envolvida com drogas, que era envolvida com crimes, e falou assim: rapaz, por que você é uma pessoa tão maligna e teu irmão é uma pessoa tão boa? O teu irmão tem um nome limpo na cidade, o seu irmão é um bom cidadão, todo mundo sabe que ele é um homem bom de negócios, palavras sim, sim, não, não, e você é um mau caráter. Sabe o que essa pessoa falou? Com o pai que eu tive, só me restava ser assim. O pai que eu tive. Aí foi perguntar para o outro irmão, aquele irmão de bom caráter, de boa índole, de bons procedimentos: rapaz, por que você é diferente do seu irmão? Por que você é um bom cidadão? Aí ele falou assim: com o pai que eu tive, só me restava ser diferente dele. Nem sempre tal pai e tal filho. Em último lugar, Ezequias nos mostra o poder da oração. Ele orou para Deus livrá-los da Síria, Deus ouviu. Ele orou para Deus dar mais 15 anos, Deus dar mais vida, Deus deu mais 15 anos. A oração sempre estava presente na vida desse rei, e deve estar também em nossas vidas. Amém?